segurança do vice-presidente da República se tornou secundária, de repente, por uma manipulação e uma integração de fatos de maneira completamente artificial, como se o Moro estivesse sendo alvo de uma conspiração. Daí aparece o Moro, publicamente, então, chamando o PT, chamando o Lula, né, a que assumam a responsabilidade. Isso na verdade, é um esquema de banditismo, né, articulado, né, articulado de maneira formal no submundo do crime, com um banditismo informativo também. Antes de mais nada, Tarso, queria saber, você chegou a assistir o depoimento do Tacla Duran? Não, eu peguei as informações que passaram na rede, as que tu passaste, mas não assisti. Eu estava... Então eu vou te fazer uma pergunta genérica, que não diz respeito a você ter assistido ou não. O resultado do depoimento, a Adri tem aqui até uns recortes, se quiser mostrar aí, mas o resultado do depoimento foi que, num dado momento, o atual juiz falou: opa, o senhor está citando aqui o senador da República, um deputado federal, e eu não tenho mais condições de tocar esse inquérito, dessa investigação, porque eles têm fórum privilegiado. Então está aqui a Paula, que ele chamava de Paula, que é da Polícia Federal, e ela assume a partir de agora. Esse inquérito vai para a Polícia Federal. Eu queria entender, Tarso, com a tua experiência de advogado, de ministro e tal, o que significa isso, e se esse inquérito vai para a Polícia Federal investigar, e se ele será, então, se ele irá para a mão do Lewandowski, já de maneira direta, porque parece que a investigação estava com ele desse caso. E se por acaso depois o Lewandowski sair e o Zanin assumisse, isso fica com o Zanin, que seria, digamos assim, a capotagem do planeta, né? O Zanin certamente, se fosse para o Supremo, teria que, nesse caso concreto, se colocar como não suspeito, né, mas se colocar como impedido para julgar e trabalhar a causa, porque ele estava ligado, né, direta ou indiretamente, a esses processos. Mas o que o juiz fez, na verdade, esse juiz de Curitiba, que abdicou da jurisdição, ele fez exatamente ao contrário do que o Moro sempre fez. E ele agiu de acordo com a Constituição, ele agiu de acordo com a lei. Ele percebeu que, daquele momento em diante, ele faria uma usurpação da jurisdição. E o que é essa usurpação da jurisdição? Seria avocar-se competente para julgar um determinado fato, né, uma determinada causa, que envolve pessoas que têm foro privilegiado. Então, a própria instrução do processo poderia ficar viciada. O Moro sempre fez ao contrário. Nós não temos aqui no Brasil, para os juízes de primeira instância, uma jurisdição nacional. Temos na Espanha. O Baltasar Garzón, por exemplo, era um juiz da Audiência Nacional. Ele poderia investigar e julgar, né, qualquer crime que tivesse no âmbito da competência, da sua competência estrita, em qualquer parte do território, Audiência Nacional. Aqui nós não temos, aqui nós temos uma separação das competências. O que o Moro fez? Ele montou, na verdade, um esquema de relacionamento entre fatos, né, verdades fictas, que depois não se comprovaram como verdades concretas, para estabelecer uma jurisdição plena sobre o território em tudo aquilo que dissesse respeito ao Lula e aos governos do PT que estivessem vinculados àqueles fatos que estavam sendo investigados naquele momento. Então, o juiz agiu corretamente, né? A Polícia Federal agora deve fazer as investigações, porque tudo que está sendo divulgado até agora está sendo divulgado de uma forma completamente manipulada, sem nenhum contraditório, né, a respeito dessas questões, como se o Moro simplesmente fosse o alvo de uma grande conspiração. Né? Ninguém deseja isso, ninguém aceita isso, ninguém quer isso, né, para qualquer pessoa, né, mesmo para o Moro, né, que fez exatamente ao contrário, fez uma conspiração política dos processos que estavam sob seu controle,
e alargou a sua jurisdição de maneira completamente inconstitucional. Né? Você percebe, por exemplo, que passa sorrateiramente pela imprensa que tem outras pessoas ali que estavam sendo, né, estavam sendo alocadas dentro do contexto de assassinatos que esse pessoal faria, que esses bandidos fariam. E tem um vice-presidente da República. Ou seja, a segurança do vice-presidente da República se tornou secundária, de repente, por uma manipulação e uma integração de fatos de maneira completamente artificial, como se o Moro estivesse sendo alvo de uma conspiração. Daí aparece o Moro, publicamente, então, chamando o PT, chamando o Lula, né, a que assumam a responsabilidade. Isso na verdade, é um esquema de banditismo, né, articulado de maneira formal no submundo do crime, um banditismo informativo também, que compõe, portanto, esse universo que nós estamos vivendo hoje. De repente, o Lula passa a ser, né, uma pessoa que, pelo fato de dizer, olha, eu acho que isso é armação do Moro, passa a ser responsável também por esse tipo de conspiração, né, magna, com assassinato de políticos de alta relevância nacional. E veja, né, por exemplo, qual a repercussão que teve, até agora, pelo menos, na Globo, o depoimento do Tacla, né, que não é de agora, ele vem dizendo, há 4, 5 anos, ele vem dizendo, olha, isto aqui é uma farsa, né? Isso aqui é uma venda de sentenças, isto aqui é um crime que está sendo colocado, né, às vistas do público e que não tem sido compreendido e nem tem sido informado, né, de maneira adequada. Então, é esse o contexto que nós estamos vivendo nesse momento. Vai vencer, né, a democracia, a Globo vai voltar a informar? Não se sabe. Não se sabe. Isso depende muito da correlação de forças que se dá no plano da política e da influência que tem a opinião pública para cobrar, né, a Globo a voltar a um jornalismo, né, mais ou menos decente, mais ou menos honrado, para informar a população a respeito desses fatos. Você pode perceber, por exemplo, que toda a oposição hoje está articulada em torno desta fábula. Né? Desta fábula. Eu não estou dizendo que o Moro não está na relação. Pode estar, como pode não estar, como pode ter sido forjado. Não seria estranho isso na justiça brasileira, porque ele mesmo forjou diligências e provas contra o Lula. Né? Agora, a investigação vai demonstrar, certamente, que se o Moro está nessa lista, não é só ele. E que isso aí não tem nada a ver com Lula, e nada a ver com o PT, e nada a ver com qualquer vingança privada que se pudesse fazer contra o Moro, o que geraria, né, um impasse político, institucional, hoje muito grande no Brasil. Então, é a época, não é o fim da barbárie ainda. Né? Talvez é uma mediação da barbárie anterior. Mas nós temos hoje um Estado constitucional de direito, um Estado social constitucional que está em perigo, frequente, está em perigo permanente hoje no Brasil. E nós temos que estar atentos e alertas para isso. Eu, se fosse o Lula, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque o Lula tem uma experiência política extraordinária, ele tem que mudar essa pauta. Né? Ele já disse o que tinha que ser dito, né? E qualquer um de nós teríamos aquela explosão de indignação que ele teve. Agora, tem duas pautas que são fundamentais hoje para o futuro do governo Lula e para o futuro do país. É a pauta da âncora fiscal, né, que terá capacidade de encontrar ou não uma estreita margem de manobra, um estreito nicho, né, entre as pressões do capital financeiro e as pressões das oligarquias brasileiras, para encontrar uma combinação de uma estabilidade fiscal com políticas sociais de profundidade, que é que o Lula está procurando, e a relação com a China. E a relação com a China desarticula toda a visão, toda a forma operacional através do qual o Império americano, né, se debruçou sobre a América Latina ao longo da sua existência. Então, essa relação com a China e a âncora fiscal são as pautas fundamentais da República, da democracia hoje, que são capazes de desmobilizar e colocar na defensiva o fascismo, hoje aliado extremo do projeto neoliberal. Não somente aqui, mas em todo o mundo. Né? Porque ele significa, né, uma nova articulação política global para restaurar aquelas ideias que vieram do século passado,
foram muito bem representadas pelo Hitler e pelo Mussolini, aqui com as nossas limitações, né, históricas do Brasil, representadas pelo Bolsonaro.